Olá, eu sou Antônio Carlos Souza, sou psiquiatra clínico e sou psicodramatista. É curioso quando nós procuramos ver a etimologia, ou seja, a origem das palavras, ou comparar língua a língua, como ajuda a esclarecer algumas coisas em nossa cabeça. Pelo menos para mim é assim. A minha área, a área psiquiátrica, especificamente a psiquiatria, ainda é uma área extremamente carregada, e eu vou usar a palavra que nós usamos em português, de preconceitos. Seja o próprio profissional psiquiatra, vejam que a maioria das piadas são sobre especialidades médicas, a quase totalidade é sobre psiquiatra. O paciente é vítima de preconceito, o louco, o maluco, o doido. As doenças ou os transtornos psiquiátricos, todos eles, sem exceção, são usados como termos pejorativos, como linguagem, como desqualificativos. Todos os diagnósticos psiquiátricos são ofensivos quando usados no dia a dia, na relação com os outros. Todos os remédios psiquiátricos são vítimas do mesmo preconceito, todos eles são muito fortes, todos eles dariam dependência, todos eles engordam, todos eles dopam. O preconceito é o mesmo, engloba todos os remédios, todos os diagnósticos psiquiátricos, todos os pacientes, todos os psiquiatras. Então a nossa especialidade, desde o início, e talvez por isso eu sempre inicio minhas consultas perguntando como a pessoa se sente vindo a um psiquiatra, porque o ambiente é motivo de piada, porque o psiquiatra é motivo de piada, o diagnóstico é motivo de piada ou agressivo, os remédios são motivos de piada ou são desqualificativos. Ainda não tomou seu remedinho hoje, não foi? Ninguém diz isso a um diabético de uma forma desqualificante, ofensiva. Você já tomou sua insulina hoje? Ninguém vai dizer uma coisa dessa, porque não faz sentido. Mas perguntar se a pessoa tomou o remedinho, e sempre nesse diminutivo desqualificante, é a rotina na área psi. E aí eu penso nessa palavra, preconceito. Essa palavra, tanto em inglês como em espanhol, ela remete à raiz, mesmo à raiz latina. Em espanhol, preconceito, que nós usamos em português, é prejuízo, prejuízo. Em inglês, prejudice, prejuízo. Ou seja, tanto em inglês como em espanhol, como na raiz latina, prejuízo, remete à ideia de que é um juízo, ou seja, é uma afirmação. Essa palavra juízo, na área psi, significa uma afirmação ou uma negação que nós fazemos sobre alguma coisa. Eu dizer, esta parede é verde, é um juízo. Eu dizer, essa parede é lilás, é um juízo falso, mas é um juízo. Eu estou fazendo uma afirmação que é falsa, mas é uma afirmação. Então, tanto em latim, como em inglês, como em espanhol, o prejuízo, ou seja, nós fazemos uma afirmação em que nós não estamos baseados em nada. Em português, nós remetemos para o núcleo do problema. É antes do conceito. Então, por exemplo, o que é conceito se nós entendermos a palavra? Aquilo que está ali atrás é um quadro. Para que eu chame de quadro com esta palavra, a palavra quadro, ela engloba um conceito que envolve algo que representa, que tem alguma imagem e que está, em geral, pendurado em algum lugar. Repare, em lugar de descrever assim, eu uso só uma palavra. Aqui atrás tem uma porta. Aqui, ó. Para eu usar apenas a palavra porta e ser compreendida em português, esta palavra, se nós abrirmos a caixinha chamada porta, envolve alguma abertura que existe em uma parede, mas que tem algo para fechar e abrir.
Porque se só for abertura, é um arco. Então, conceito é a palavra engloba é uma descrição longa que nós resumimos numa palavra. E quando nós dizemos que algo é pré-conceituoso, vira algo de uma avaliação moral, vamos dizer assim. Mas se nós pensarmos que ela é pré-conceitual, ou seja, por que as pessoas têm tanto pré-conceito, pré-juízo? E olhe que a palavra prejuízo em português, ela veio dar exatamente no resultado da ação do pré-julgamento. O preconceito transforma-se num prejuízo em português, porque em inglês e espanhol os dois conceitos estão juntos. É um prejuízo em espanhol, é um prejuízo em inglês. Então vamos nos centrar no que é algo pré-conceitual. Vamos imaginar que eu nunca tivesse visto uma porta e nunca ninguém tivesse descrito para mim especificamente o que é uma porta. Eu usaria a palavra porta dentro de uma imagem que eu estaria fazendo em minha cabeça, completamente desconectada daquilo que verdadeiramente seria uma porta. Então isto é algo pré-conceitual. A pessoa não pensou sobre isso, ela imaginou apenas. Ela não raciocinou, ela não aprendeu sobre isso. Isso é um pré-conceito, é um pré-juízo, é um pré-juízo. Na área psiquiátrica, quando nós dizemos que existe um preconceito, quando eu digo que existe um preconceito em todas as áreas, o profissional, o paciente, o diagnóstico e o tratamento, e o próprio ambiente, a sala, o consultório psiquiátrico, eu estou dizendo que a maioria das pessoas, e eu estou englobando todas as pessoas aí, a maioria das pessoas, ela tem uma opinião pré-conceitual. Elas efetivamente não sabem o conceito do que é um transtorno psiquiátrico, efetivamente elas não sabem qual é o conceito de um remédio psiquiátrico, elas efetivamente não sabem qual é o conceito do tratamento psiquiátrico, elas efetivamente não sabem o que o psiquiatra faz. Não sabem o conceito, mas conhecem a palavra. E ao conhecer a palavra e utilizar dentro de um conceito que é apenas de senso comum, mas está desconectado da realidade, então o preconceito, ou seja, uma palavra que está sendo usada de um ponto de vista preconceitual, se transforma, e aí sim, em português, num enorme prejuízo no sentido português, no sentido da língua portuguesa, num enorme prejuízo de pessoas que precisam de ajuda psiquiátrica, mas elas próprias desqualificam a ajuda psiquiátrica pelo temor preconceitual. Repare que eu não estou usando a palavra preconceituoso que soa como um julgamento moral. Não, eu estou me referindo que as pessoas, do ponto de vista formal, não conhecem a linguagem psiquiátrica, elas conhecem os termos psiquiátricos. As pessoas conhecem invariavelmente, todas as pessoas, ou a maioria das pessoas letradas, e mesmo as iletradas, aquelas que não tiveram o benefício de serem alfabetizadas, elas reconhecem as palavras. A palavra louco está na boca de todas as pessoas. Todas as pessoas usam essa palavra. Mas se eu perguntar efetivamente o que a pessoa considera que seja o conceito de loucura, as pessoas não vão saber. Elas vão usar dentro de um senso comum. E na área psiquiátrica, o que eu vou dizer aqui é uma generalização que eu faço, mas que para mim faz sentido. O senso comum em psiquiatria não é bom senso. O senso comum, quando as pessoas se referem à psiquiatria, na grande parte das vezes, ele está equivocado de uma forma preconceitual. Ou seja, as pessoas estão afirmando coisas, prejuízo, sobre algo que elas não formaram o conceito porque elas não sabem o que acontece. Quando as pessoas reclamam do remédio psiquiátrico antecipadamente, quando os circunstantes em volta do paciente pedem a ele para reduzir a dose, se remédio faz mal, quando às vezes até o próprio profissional da área de saúde faz isso,
ele está formalmente dizendo algo preconceitual. Como ele não sabe, ele emite o julgamento dele, ele emite o juízo dele, ele emite a opinião dele baseado no senso comum. E nesse caso, o senso comum nada tem a ver com bom senso. Então, isso que eu estou me referindo agora, de falar do preconceito como um prejuízo, de falar do pré-conceitual, ou seja, é uma palavra que se usa sem as pessoas avaliarem qual é o conceito. Aqui agora, se eu perguntar a vocês que estão me escutando, que não sejam, e mesmo os da área psi, o que é louco, o que é psicótico, o que é alucinação, o que é um remédio antipsicótico, qual é a função do psiquiatra, o que o psiquiatra quer tratar, o que é tratamento psiquiátrico, muito provavelmente a maioria dos pensamentos que vocês tiverem a partir dessas perguntas serão pré-conceituais. Ou seja, vocês não terão refletido sobre ele, vocês estarão repetindo algo que escutaram e estão repetindo o julgamento sem ponderar. Isso é um equívoco da nossa área? Acho que sim. Nós temos, e talvez por isso existam tantos psiquiatras como eu estou fazendo aqui agora, se propondo a abrir os termos psiquiátricos e o pensar psiquiátrico para a maioria da população. Porque nós vivíamos, de uma certa forma, restritos ao nosso universo, algo separado do resto da medicina, algo separado da maioria dos pacientes. Essa busca de trazer às pessoas os conceitos, não as palavras, mas o que cada uma dessas palavras do dicionário psiquiátrico efetivamente representam no uso técnico. Essa mistura de esclarecimento com desabafo, porque eu acredito que todos os psiquiatras passam por isso, de passar por situações que para nós são irritantes, porque são opiniões, ou seja, são pré-julgamentos, pré-juízos, são preconceitos emitidos sem a reflexão sobre aquilo efetivamente como é. Então, o que eu pediria antes de terminar? Toda palavra relacionada, toda palavra relacionada com psiquiatria, antes de falarem a palavra, pensem se vocês sabem o que ela significa. Não do ponto de vista do senso comum, mas para a área técnica, o que significa um antipsicótico? O que é um estado psicótico para o psiquiatra? Qual é o efeito do remédio psiquiátrico que se use num quadro de ansiedade? O que é ansiedade para a psiquiatria? O que é depressão para a psiquiatria? O que é o transtorno bipolar? Tudo isso são palavras. E tudo isso para o psiquiatra tem um conceito bastante definido. Mas para a maioria esmagadora da população, esses conceitos são desconhecidos. E em lugar dele, são introduzidos pré-conceitos, ou seja, opiniões de senso comum, que não são refletidas. Eu espero que espero e desejo e torço por isso, que a área psiquiátrica possa ser acessada como um recurso que qualquer paciente da área médica, ele recorre a um profissional como um recurso auxiliar para ajudar a resolver algo que ele próprio não está conseguindo resolver. Quando uma pessoa procura um ortopedista, é porque houve uma fratura, houve uma luxação, houve um entorse que ele não conseguiu resolver. Ele não se sente diminuído por isso, ele usa como um recurso. Mas em psiquiatria, como existe essa massa esmagadora de pré-conceitos, de informações pré-conceituais, a busca do profissional psiquiatra é evitada como se isso fosse uma autodesqualificação ou uma heterodesqualificação, ou seja, as pessoas só mandam alguém para o psiquiatra quando estão brigando, não como um recurso auxiliar. Eu espero que essa reflexão, um misto de reflexão e desabafo, possa ser útil para vocês.